e aqui, já na garganta, mais representado pelo elemento espaço. E é daqui que sai o som. E o som, quando você começa o mantra Om, é o A, depois vem o U, depois vem o M, que se dissipa no espaço. Então, o som vem do espaço para o espaço. Esse é o nosso grande elemento de conexão com o infinito. You can repeat the mantra Om or repeat whatever mantra you have. You can do it. Whatever mantra, whatever words, sounds, sound go touching the beyond. The sound, where is sound passing in the space? No? I am talking and you are hearing. In between, space is there. The beyond space is infinite, absolute state. So, repeating that in total attention, you do it. That from the infinite to infinite, you are getting peace. And what I am telling you, a very important thing, and I am going to end. Then afterwards, you can put your questions if you have anything. You see, it is our right to know this in this life itself. At least 5 seconds. I am telling you 5 seconds. If you can do meditation, don't do anything, just sit quietly. Sit quietly with total stillness. You have to make the mind still. You don't make it like that, no. Just relax. Sit for a while. Only I am telling you 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds. You can you do it? Sit quiet, without thinking, without thoughts, without any type of movement in the mind. Então, 5 seconds. 5 seconds means 1, 2, 3, 4, 5. The 5 seconds, if you do seriously every day, it gives you enormous change in your life. Because you will identify with yourself, the purity, the kingdom of God within you, it comes up. You will be blessed, you will be happy. Ele diz que todo ser humano tem o direito de conhecer este ensinamento que ele está nos passando, que é o valor da meditação. Através da recitação do mantra, seja qual for, a gente consegue essa conexão do nosso espaço com o espaço maior, e além desse espaço maior está o infinito. E neste infinito está a serenidade e a tranquilidade. Então a gente precisa tentar experimentar esse tipo de estado por pelo menos 5 segundos. 5 segundos em que você se senta, fica quieto, não de uma maneira forçada, agressiva consigo mesmo. Tem que ser uma coisa bem gostosa, bem tranquila, espontânea, mas sem movimento algum. E daí, nesse não movimento, também existe a não identificação do ser. Né? Você transcende a individuação, a individualidade, e você se integra com o infinito. Esse é um momento meditativo que ele diz que todos nós deveríamos buscar todos os dias por pelo menos 5 segundos. É muito pouquinho, né? Mas a gente não para fazer nem isso. Só isso pode causar uma grande... Sim. E que esses 5 segundos podem causar uma mudança qualitativa na nossa vida gigantesca, para o melhor. Oi. E ele disse que vai fazer... Ele está terminando e vai abrir para perguntas. Eu não sei. He's asking if we could do a little break and then the questions, or I don't know. I have no problem. I can be here happily. If you are tired of that, then you can. I'm going to give you some time now. What I am going to do, I am going to repeat one beautiful poetry. Then that is the mantra that will calm your calm. And what is the objective of this meeting is not to hear the talk. This is not my objective of the lecture. Is not to just intellectualization, not remembering, but to know who is hearing, to hear the hearer, to be with the observer,
to be with your subject. That is what is my object of the talk. So what I am going to tell you, I am going to repeat some slokas, mantras, no? You can say, that says, I am not the mind, I am not the intellect, I am not the body, I am not the five elements, I am what I am. Ele frisa que o objetivo dessa palestra é que a gente consiga ouvir de uma maneira alheia àquele que ouve, né? Prestar atenção sem ser aquele que presta atenção, né? E para isso ele vai entoar, vai recitar alguns slokas, alguns versos, alguns mantras que falam basicamente de não ser a mente, não ser o intelecto, não se identificar com o corpo, que devem nos ajudar a relaxar um pouco. Mano buddhyahankara chitani naham naja srotra jihve naja prana sroti. Mano buddhyahankara chitani naham naja srotra jihve naja prana sapnyo navai panjabhuda navai panjabhuda navai panjabhuda navai panjabhuda. Mano buddhyahankara chitani naham najastotra jihve najagnanarindriya. Aham nirvikalpo nirakara rupo. 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 Shivoham, 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 Shivoham. Chidanandarupa Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa Shivoham, Shivoham, Chidanandarupa Shivoham, Shivoham. Now if you have some questions, actually this is not the time to ask question, but still you have question, you can ask. Whatever I know, I can tell you. I am not claiming that I know everything, but whatever little knowledge I have, I can tell you, and whatever experience, out of the experience, I am telling you some few things about the mind. Então, agora, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Ele diz que não seria o momento adequado para fazer pergunta e resposta logo depois dessas preces, mas a gente é curioso e ele não está dizendo que tem todo o conhecimento, mas aqui o pouco conhecimento que ele tiver, ele fica feliz em compartilhar conosco. Então, se tiverem perguntas, aí eu vou pedir para a pessoa...
They're out for a break and then they come back to make the questions. Can be, or they go to the toilet and... No problem. Okay, thank you. Ok. Então, vamos ter um break, uma... Vamos recomeçando? Bom, pessoal, estamos aqui então na nossa palestra sobre a natureza da mente com Swami Nitya Chaitanya, monge indiano, líder espiritual e presidente internacional do Jnana Mandiram, na Associação Palas Athena. Agora, para que a gente possa fazer aquele período de interação, perguntas e respostas. Vamos então, não sei se ele vai falar alguma coisa antes da gente abrir para perguntas. Are you speaking something before? No, we can. Então, se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão, faz a pergunta em português, que aí eu traduzo para ele, porque senão, se você fizer em inglês, ele já vai talvez começar a responder e eu... né? E talvez o pessoal não tenha entendido. Tudo bem? Então, quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Lá no fundo, vamos levar um microfone para ela? Dá para ligar esse aqui? You want to ask, no? Oh, esse aqui? Tem que estar filmando, né? Tinha que estar filmando, né? Boa tarde. Põe mais perto. Tá melhor? Tá ótimo. Eu fiquei pensando, né? Quando a gente tenta chegar nessa caminhada, nesse processo da não-mente, ela parece um caminho tão difícil quanto antinatural. Mas no sentido de, quando a gente nasce e a gente vive em sociedade, tem esse processo de pertencer a um núcleo social. E quando eu penso nas pessoas que tentaram atingir essa caminhada da não-mente, se for pensar em Buda, por exemplo, todos esses líderes parecem ter se recuado da sociedade para conseguir atingir esse estado de saber onde é que está a verdade. Então era mais uma reflexão de tentar entender, será que é possível conseguir chegar mais perto disso, sendo que a gente pertence nesse processo social, nesse condicionamento de viver em grupo? Será que é possível chegar nesse processo vivendo em sociedade? Era mais uma reflexão nesse sentido. I understood. You see, it is very easy. According to my observation, all people can do, and all people must do in this hectic life. We must know ourselves. We spend a lot of time to learn. One wanted to be a journalist like you or somebody. How many years you have to study in the school, colleges? You have to learn a lot. If one wanted to be a doctor, he's going to go so many years. So why not we try to spend a few minutes every day to detach from the mind? It is possible. You think it is not possible. It is not necessary to do so. A lot of time you need not spend. Only 5, I ask you, spend only 5 seconds. 5 seconds is very easy. 5 seconds every day. What I am saying, 5 seconds means not 5 seconds, 5 minutes or more than. If you can do, this wonder. But when you begin from 5 seconds, it is easy for you to go 5 minutes, then more than that time. When you create a gap, you and mind, the space will be there. The space will speak. You will get a lot of energy, lot of wisdom, lot of everything, whatever you want to get, you will get from the source. The Christ got it, the Buddha got it, and Lord Krishna got it. So many people still living. There are so many people, they have the realization, like St. Francisco. All people were having that, and we must do that. Otherwise, the life will be a hell.
So to go beyond the hell, there is not necessary to do anything. You need not do anything, just be. Try to be, the state of be, quietness, stillness. Stillness means not necessary to see anything there. Be quiet. The moment you are quiet, you will identify with the self. The self is everything. And you say, I am, I am. When you say I am, that I am is a self. And when a person dies, what happens there? The body is there, the eyes are there, everything is there, but something is not there, that is counted. So in the life, during our life, we must try to know that. That means everything. It is said in Hindi, Tat Tvamasi, that is that. That is what I am looking. In our Gurudeva once said, somebody asked him, what is God? Then he said, Jo hai so hai. In Hindi, that is what is. No name of God, this and that, nothing is, that is what is. It is in you, everything. You need not search in the church. You need not go to the temple. You need not go to the river. You sit for a while and try to see yourself. When you see yourself, the thoughts will be there. Once the thoughts, when you looking towards you, looking within you, a gap create naturally. But we are not doing that. We are always creating thoughts and thoughts and thoughts. So the garbage of thoughts are there, garbage of things are there. So we are away from the self. The self-knowledge means knowing the spirit, your existence. Knowing the existence is nothing wrong there. No? With your existence, you are knowing the world. If you have no existence, how can you know the world? You are living. Why? How? Because of the self. So only it is said, know yourself. It was the condition of Albert Einstein. All these people were knowing that. Without abstract, there is no concrete. Concrete is there because of abstract, but we are giving importance about the concrete side, the mind side, the vision side. The manifested world is created because of yourself. You are creating the world. When you are not there, nothing is there. Who is creating the world? I am creating the world. So who is that I? That is our right to know that I. For that, self-observation is a must. For that, what you have to do, you need not do anything. But the moment you do, the actor will be there. Observer will be there. When the observer is the obstruction of everything. Observer is obstruction. Observer means the subject. When the subject plus, we can live with the subject also, without subject also, without I also. When you go to sleep, the deep sleep, there is no I. Is there I? I is there, but in total silence. So silence gives you everything. So it is human approach. Any person can be realized in this life. At least if you cannot realize, at least try for it. For that purpose, the religion said, do this, do that, and all this worship and all, going to the church and everything to get that glimpse of that source. I think you got. If you have any, again you can ask. You can. Let me. Translate. I think okay. Sorry. I know that they understood most of it, but. Bom, basicamente. Vou resumir. Dá, você consegue. A ideia é que você não precisa ir para uma igreja, um templo, para ter um vislumbre desta integridade, dessa unidade, mas as pessoas fazem isso nos facilita por criar uma atmosfera mais propícia. O que a gente tem que fazer e o que esses grandes nomes fizeram, tanto Buda quanto Cristo e outros que ele diz ainda vivos, né, é conseguir vislumbrar aquilo que muitas vezes é a resposta para esse questionamento interno que a gente tem: o que sou eu, quem sou eu, né? E a resposta vem até de uma das Upanishads que fala Tat Tvamasi, tu és aquilo. Aquilo o quê? Aquilo que transcende o nome e a forma, que não é
vinculado a nenhum pensamento. Então, essa prática de conseguir ficar alheio ao observador e o observado, que acaba acontecendo durante o processo da meditação, é que ele diz que é o nosso atalho para essa grande compreensão. Você pode começar com 5 segundos, mas quando ele diz 5 segundos, ele quer dizer pouco tempo, né? Nem esses 5 segundos, acho que é o meu, nem esses 5 segundos a gente se oferece. Então comece com 5 segundos, porque é fácil, e aí você talvez consiga passar para 5 minutos e talvez até mais tempo do que isso. É muito possível, fácil e necessário que a gente faça isso. Senão a nossa vida vai ser um inferno. Quando a gente vive identificado com essas barreiras que o ego acaba colocando na nossa vida, a gente se sente alheio e desconectado, é um termo que se costuma usar muito, né? E esse processo da não identificação ou da desidentificação é que acaba possibilitando a maior felicidade que a gente pode atingir. E isso está acessível a todos nós. E ele ainda termina, se você quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade. Era só uma colocação. Obrigada. E eu tento praticar os yamas, os niyamas, todas essas questões, e numa vez que você entra nesse processo de autoconhecimento, não tem volta, né? E você começa a perceber o que acontece em cada ação. E por isso que parece que a vontade maior é de não estar na cidade mesmo. Parece que realmente essa questão propícia de ir para um lugar fora, de onde você não está condicionado, é muito mais favorável, né? Por isso que eu perguntei, será que seria possível? Mas entendo a resposta. She says that once you get in this process of self-knowledge, it's very blissful and you don't want to stop it. And sometimes when you go to a place far from big cities, it seems to be easier. That's why she asked you if it was possible to do so in a city, or it would be better to go out. There is no question, is there? No. Obrigado. Muito obrigada. I think the major question was, is it possible to achieve enlightenment without being a sannyasi? I think that... Yes, definitely. I think that... Yes, no. This is a big mistake is there. No, for realization there is no not to be a sannyasi, not to be a sadhu, not to be a father. Nothing is there. Nothing. This is all came afterwards only, because some people started living a secular life. So they are called sannyasi, father, because they are dedicated totally. So they are getting time to do this, no, for doing austerity. A person who lives in the world, living with the entire responsibility, with the family also can realize there are so many people still living in all over the world with that self-knowledge. Self-knowledge is like knowing the nose, like that knowing the self. There is no, it is so close to you. It is everywhere. It is omnipresent, no? So it is a right of all of us, human beings. Desculpa, como que é seu nome mesmo? O Guilherme. O Guilherme diz que talvez o maior questionamento dela tenha sido se a gente consegue atingir esse estado sem necessariamente se afastar do mundo, sem ser um sannyasi, um mendicante, um renunciante, né? E ele diz que sim. Foi justamente a mensagem dele, que isso está acessível a todos nós. Você não precisa se retirar, né? Você precisa seguir esse caminho que esses santos nos indicaram. Conhece-te a ti mesmo, e dessa autocompreensão, dessa auto-observação, que é muito simples. Conhecer o self é a mesma coisa que conhecer o seu próprio nariz, né? É uma simplificação, mas é justamente isso que ele diz. Embora pareça muito difícil, é muito simples. Nesses 5 segundos que ele propõe, a gente pode ter esse tipo de experiência. E é acessível e é um direito que todos nós temos. Ele ainda falou que há... Pode? Ele ainda falou que há o tempo certo para ser um renunciante. Então, o hindu vai falar disso, né? Que há o tempo para você ser estudante, chefe de família, aposentado, e depois você renuncia a tudo quando você tiver cumprido os seus deveres. Mas dá para, enquanto você cumpre os seus deveres, atingir isso.
É mais um estado e uma busca intrínseca e interna do que algo que você faça externamente. You see, just I will repeat now. You see, in brief, if you want to clear it in brief. Então ele vai repetir fazendo um resuminho. You see, all people have I consciousness is there. I am. Todas as pessoas têm a consciência do eu sou. Everybody, no doubt is there. Even the cat, a rat, elephant, and all these living beings, they feel that I am. Então isso não é uma exclusividade do ser humano. Todos os seres vivos têm essa consciência de ser, eu sou. So we must know that who is that? I. That's all. I know my body, I know my heart, I know everything of my physical structure, but you don't know who is behind the structure, who is creating the world. The entire universe is there, cosmos is there, galaxies are there, the planets are there, stars are there, entire things are there. Who is creating that? Creator, who is the creator? It is very difficult to know the creator outside, but you can know yourself. It is your right also to know yours. So for that, use just introversion. Going back, that is a reverse process must be done. Now it is a process outside, extroversion. Now introversion. For that only use 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening, whenever you get, while you drive the car, just use the mind to be there. While you in the toilet room, when you take bath, you are getting time. You say, I have no time, I am very busy. No, it's a lie, total lie. People are gossiping. You are talking for nothing. So you sit quiet for a while, watching television so many hours and using the mobiles hours together. And you have time to watch the mobile, and every time, every second you watch the WhatsApp, what is coming, what is in the Twitter and what is in the Facebook. We are giving our entire picture, but nobody wanted to see the real face. The real face is the self, and that is everything. When you know the self, entire problem of the world is finished. We are all one. That is necessary to know it. Bom, basicamente, esse processo de conhecer o conhecedor. As pessoas, os seres, têm consciência do eu sou, eles sabem da sua individualidade. E o processo de interiorização é justamente o que nos possibilita entrar em contato com quem, afinal de contas, essa pergunta, quem é este que sabe que é? Né? A gente conhece, a gente diz, eu conheço o meu nariz, eu conheço o meu corpo, eu conheço minha cabeça, eu conheço o meu estômago, mas quem é esse eu que conhece? Assim como existem os planetas, existe o universo, existem as estrelas, as galáxias que foram criadas. Mas quem é o Criador? Se a gente conseguir se conhecer, a gente vai tomar conhecimento também deste Criador. Então é um processo reverso àquele que a gente vive cotidianamente, que é o da extroversão. A gente se projeta muito para fora e a gente tem que se direcionar mais para dentro. Aí as pessoas muitas vezes dizem, eu não tenho tempo para isso, mas ele está falando, são 5 segundos. Você pode fazer isso tomando banho, você pode deixar de twittar e de entrar no Facebook por um tempinho e ter acesso a muito mais tempo do que você imagina, né? E dedicando tempo a esse tipo de autoobservação, a gente vai tomar consciência do self, desse ser maior, e atingir estados de maior felicidade e autoconhecimento. Mais alguma pergunta? Antes eu queria fazer um comentário, porque eu tenho ido a muitos encontros desses e estava me perguntando mais uma vez, exatamente para sair desse lugar de ouvir, e essa já ser uma experiência acontecendo, né? De não ficar nesse lugar do repetido, porque tem tantos livros de gênios, né, que a gente pode ler. E eu estava justo aqui, já estava em luta, e eu vi o pensamento pensando, que eu já estava em luta para fazer a pergunta, que era assim, um lado dizendo, eu tenho que fazer uma pergunta super inteligente, incrível, maravilhosa, porque afinal tem tão pouco tempo,
esse lugar já super preocupado da minha pergunta. E um outro dizendo, e se talvez você puder só deixar a pergunta ser? Porque tem algo aqui real que eu sinto, que parece que se eu fizer isso, talvez eu me ajude, talvez possa ressoar com outras pessoas. Não sei, tudo isso é pensamento, isso que é o mais louco. Então, só um comentário, um parênteses antes, porque eu acho importante também trazer para o agora. Já, para mim, pelo menos está sendo. E eu agradeço imensamente a todos, não só a ele e a você. Então, a pergunta diz assim, eu ando muito intrigada com esse paradoxo da informação e da forma, né? O invisível. E por que o invisível precisa ganhar forma para se auto-revelar? Que eu acho que é um pouco disso que ele falou o tempo inteiro. A forma, o nosso conhecer-se via sentidos, para poder voltar o que é o todo, né? E estava pensando sobre todos esses sentidos nossos. E eu me perguntava, será que essa pausa, essa brecha ou esse tempo de o ser que se sabe ser, seria uma nova faculdade, um novo sentido? Porque eu pensava sobre... É curioso, a gente vem aqui, tem que se expressar por pensamento para compreender o que você está falando com a palavra. Ao mesmo tempo, eu tenho que ouvir com os meus ouvidos o som que você canta. Isso é maravilhoso, poder ter os sentidos. E eu me perguntava, será que a gente precisa aprender a criar um novo sentido? Agora para um pouco. E é isso. Não, mas é isso, essa interface do visível com o invisível, justo. Estou intrigada com esse tema. Muito obrigada. Experiences. She has been going she wanted to experience instead of paying attention, and she's thankful because she could feel it. And the bigger, I think the main point of what she said was if this knowledge that we acquire wouldn't be another way of thinking a superior thought. It was a little confusing what she said, but she thanked you very much. What is your name? Ask her name. Como é seu nome? Priscila. 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 You see, when one observes himself, the thought comes there. Quando a pessoa se observa, surge um pensamento. Then, what is to be done there? Then we observe, the thoughts will come. Then you just detach or disregard, or you can, what you said, just away from the thoughts. The moment you away from the thoughts, you will be touching the self in you. Because self is actually controlling everything. We are not aware of that. No momento em que aparecem os pensamentos, a gente deve tentar se distanciar dele, observá-los com indiferença. No momento em que a gente consegue fazer isso, o self sobressai. E o self que controla tudo, a própria existência. Not think to think. Not think to think. Não pensar em pensar. The problem with us, we people, love to think. So, before thinking, you see who is thinking, who is there behind the thoughts, who is behind the thoughts. O problema é que nós gostamos muito de pensar e a gente tem que tentar descobrir quem está por trás dos pensamentos. Then all answers will come because entire answers are coming from the self only. You see, I am talking, but I am not talking. The self is giving me inspiration to talk.
You are questioning. The questioner is the self. So everything is the self only is there. It is manifested through the mind, through the memory, through your experience. But all that, the waves, the water, the form and bubbles are the same. There is no difference. So entire universe is the self only. Self is reflection is there. Like a sun and the rays are one. The sun, out of the sun only rays are coming, but rays have limitation of light and energy, but sun is enormous. So when through the rays we can realize the sun also. So what we have to do to know the sun, you have to go back, just observe. Observation take you there. It's very simple. If anybody can do that. We are not doing that. We are not simply hearing. Do it. Then you will understand. Next time when I come, you say, "Oh Swami, it's a good way." Don't know. Whatever you do, you may be a sinner. You are a good person, a bad person. That's nothing to do here. Nothing is here. Maybe you may say, I did this and I did the bad thing. I killed thousands of people. No problem. Still you can go beyond. Because the body, mind is doing, but the self is not doing nothing. So you have a right to go beyond. And we must do that. If we do this, entire universe will get peace. Now in the world, you see how much problems we have. In Brazil you have problem. In India we have problem. In USA you have problem. Everywhere problems are there. Human beings are attacking human beings, killing our people. We are killing animals. Lot of animals we are killing. All have a right to live. You must respect. When you know yourself, you see that I am reflecting everywhere. There is no two. Only one is there. That is, entire universe is one. Sorry. Basicamente, o que a gente tem que fazer é tomar consciência do self. Né? Então, assim como aquela analogia que ele fez do mar, com as bolhas, com a espuma, que tudo é uma coisa só, né? Os raios do sol e o sol são uma coisa só que a energia que está nos raios do sol é limitada. Né? A origem é que é a fonte de tudo, que fornece o máximo de energia possível. Assim, da mesma forma, se a gente entra em contato com o self, que permeia tudo isto, inclusive a nós próprios, a gente vai ter todo tipo e a maior quantidade de respostas aos questionamentos que a gente gosta de fazer, mas nem precisaria, né? Porque as respostas estão aí. Da mesma forma que ele fala, que ele está dando uma palestra, não é ele que está falando, não é o eu Swami que está falando, é o self que o está inspirando para que ele transmita esses conhecimentos para nós. Acho que em essência é isso. Existem diversas pessoas boas, ruins, que também têm o direito, sendo elas assassinas, sendo elas pessoas muito boazinhas no jogo da sociedade. Todas elas têm o direito de dar um passo além no sentido do autoconhecimento e dessa integração maior. Please question briefly. Quando for fazer a pergunta, faça uma pergunta breve e objetiva para ficar mais fácil, inclusive, de eu traduzir para ele e conseguir passar a sua ideia. Boa tarde, Ana Luísa. Existe algum exercício respiratório para que a gente possa nos auxiliar? To help us in that research. Is there a breathing exercise to help one get acquainted with this process? No, repeat again. What you said? Is there any kind of breathing exercise that could help in this search? Oh yes. And it is very easy way. Anyway, I forget to tell you, the easiest way to control the mind, to see the mind is the observation of your breathing. Breath is coming and going. Observando la respiración, constantemente usted observa la respiración, inspiración y expiración, cuando observa la mente calma. Es muy fácil.
todo puede hacer. Es solamente cuando uno camina, cualquier lugar, observa, todo el tiempo observa. La mente desaparece, desliga a sí mismo. Ahora toma tiempo, un poco de tiempo se practica, naturalmente viene. Y no es una cosa estudiar, por ejemplo, estudiar de ciencia, toma mucho tiempo. Aquí no tiene ningún tiempo. Ahora mismo es sentado. Cualquier lugar usted encuentra el tiempo, usted para, la mente para. Unos segundos para. Después, cuando corre, agarra, para. Tratar un poco, cada día un poquito. Usted puede ver la vida tiene un sentido. Porque eu faço respiração e yoga, então em 4 tempos. E sempre quando estou no 4º tempo do ficar sem respirar, é que eu encontro mais rapidamente o meu self. Então, se tem algum outro exercício além deste? You see, when you practice, every day you have to practice. Every day you have to practice. Especially when you practice constantly, you will get tremendous peace. And life is a sense also there. And you will getting happiness, serenity, joyfulness. You derive that same moment, because the mind is our enemy and mind is our friend also. When the mind is enemy means that bad thoughts and this and that comes, whatever type of my thoughts is not ours. You have to away from that. So that you have to practice. Practice, and it is said the 2 ways to control the mind. Dos caminos para controlar la mente, ¿no? A mente. Uno es desligar la mente. Otra es entender, comprender la vida es transitorio, no tiene sentido. Ninguno ama o simplemente fala ama. No existe amor. Verdadero amor es ama a sí mismo. Cuando usted ama a sí mismo, usted quiere estar más feliz con sus hijos, con su marido, con cualquier cosa. Entonces usted buscando amistad a sí mismo. Cuando se ama a sí mismo, o sea, amando todo, pero encontrar, todos tienen sus intereses personales, personas, ¿no? Entonces, interés personal, entonces está haciendo, entonces, de momento se entiende, comprende, conoce, de momento se observa, desaparece. Por ejemplo, yo dar una demostración, usted puede ver aquí, esa mente está con los sentidos, 5 sentidos. Usted al mundo, dice, el mundo aparece. Esta mente toma poquito cerca de su alma, su existencia, se encuentra más feliz. La mente todo el tiempo buscando, no buscando el ser, ¿no? O ser no buscando las cosas mundanas. En lo mundano means 5 elementos para todo. Entonces, muy importante es la mente busca, no entra en el exterior, trata de entrar en el interior. Esa necesita practicar un poco. Con práctica esto puede hacer, y con desapego. Desapego con cosas, porque nada existe en el mundo permanente. Ninguno nada más usa, simplemente palabra existe. Solamente películas, ¿no? Dice. Son los filmes. Filmes existe amor, pero realmente no existe en ningún lugar amor. Yo tengo 68 años. Yo vivo en todos los lugares. Gente fala amor, pero no existe. Obrigada. De nada. Caiu. Ah, sí. Brevemente. Sí.
primeiramente agradecer demais a oportunidade dele compartilhar com a gente. E a pergunta é a seguinte: considerando que a mente será a última dissolução dos sentidos, né, que todos os sentidos dissolverão antes da mente, né, ele fez uma afirmação que disse assim: a cada ação, reflita que você não é o agente da ação, né? Dentro dessa afirmação, e considerando que a mente é a última coisa a se colapsar, se eu não sou o agente da ação, eu estaria dando um trançapé no karma, se eu não for refletir que eu não sou o agente da minha ação. Beleza? Okay, so taking into consideration that you said that when one does something, he's actually not the doer. I am not doer. I am not the doer. I'm not the doer. If I take this Is also a for concept. granted, isn't it the same to say that I won't generate karma by my actions? It's a very good question. Essa pergunta é muito boa. Porque cada ação, quando você faz, eu está fazendo uma compreensão que existe aí. I am the doer. When you think I am the doer, there's that fruits of the action, you save it. When you think that I am not the doer, everything is being done by the nature or by God or by, we don't know. Then you are away from the fruits of your action. Então, se você faz alguma ação pensando que você é aquele que desempenha, você é o responsável por aquela ação, você é o fazedor da ação, os frutos, você se apropria dos frutos das consequências daquela ação como seus e você quer guardá-los, você quer eles para você. Se você faz alguma ação pensando que você não é o fazedor, não é aquele que tomou a iniciativa maior para que aquilo aconteça, você pensar que as coisas acontecem porque Deus as faz acontecer através de você, então os frutos da ação não são mais seus. You see, You are tricking karma, thinking about it. no, karma, when you knowingly does, then karma comes. Karma means the action. Karma and kriya, there are two words are there. Karma means action with doership. Kriya means natural. And in our entire body the kriya is going on. Kriya means action without the actor. Action without the actor. Your respiration, you don't do it. It's appearing. You thinking, thoughts are coming. From where thoughts are coming? You are not the responsible for it. Sometimes you get angry. It comes automatically. The action, reaction, the body. You know it. One wonderful thing is our body, entire body is having millions of cells. And entire self is having intelligence. And it act and react. And you, where is you? As an entity, nowhere you are there. It is a false notion, I am there. There is no I. You wash your eye disappears. So there is no I, but nose is there, eyes are there, you can see, but there is no I. And even in the eye or mind, you see it is subtle, it is abstract. No, you cannot catch. I can catch my hair, but I cannot catch the mind. So you just observe, and the mind is and doing all action and giving you problem. So why don't you understand? Try to know what is the mind, and it is our right to know the mind, which is giving tricks, and taking us to the hell or heaven. Então, basicamente, a gente tem que conhecer a nossa mente, que é responsável por nos levar para o céu ou para o inferno. Ele diz que faz uma analogia de inteligência. Né? No nosso corpo, a gente tem milhões de células e cada uma dessas células tem a sua própria inteligência. Mas se a gente pensar na célula em si, o eu não está ali.
né? A gente tem o próprio nariz, a gente se apropria dessas coisas, mas se a gente for diminuindo cada vez mais, a individualidade desaparece, né? E o ideal seria que a gente conseguisse ter as nossas ações como crias, né? Ele faz uma comparação entre duas palavras que são usadas para a ação, né? O karma e o kriya. O karma é a ação feita pelo indivíduo, pelo arrancar, pela individuação, né? Então você gera consequência e você, sendo ela boa ou ruim, você se apropria dela. Se você conseguir que a sua ação seja feita como um kriya, como um movimento espontâneo, assim como a própria respiração, as consequências não serão apropriadas para o seu sistema, vai, por assim dizer. Just one more question. Só mais uma, tá bom, gente? Senão a gente provavelmente passa das 5. Boa tarde. Meu nome é Lisa e eu gosto muito de entoar mantras para Ganesha, para Shiva, para Lakshmi. E aí o senhor falou que deu um exemplo, né? De falar o nome de Jesus. E é um questionamento que às vezes eu tenho, depois eu entoar bastante mantras para Lakshmi, que é uma que eu gosto muito, eu fico pensando, será que se eu falasse na minha língua, né, eu não conseguiria essa conexão com o divino mais rápida, assim, mais pura, né? She likes to recite mantras, and she loves to recite Lakshmi mantras, and then a question came to her mind. I recited the mantras in my native language. Would this connection to the divine happen faster? You see, the interesting thing, one thing is, if one do mantras knowingly or unknowingly, it works. É importante saber que quando você recita os mantras, se você sabe ou não sabe o significado deles, não tem muita importância, porque eles fazem efeito. Because mantra means sound. The sound works there. Mantra significa som. Vibrate. E o som funciona por si só, ele vibra. So if you have desire of money, then repeat any mantra, money will come. Se você deseja dinheiro, então qualquer mantra com aquilo na sua mente como objetivo, e o dinheiro virá. So because before you please understand, Presta atenção, gente, peraí. Before you think about money, your desire is inside. So God or the infinity, the nature knows what you want. Without asking, you will get it. You are asking is a secondary. Before asking, if you have a desire inside, I need that need, God will fulfill it. You can say God, you can say nature, you can put any name. Really, God has no name. We put the name, Christ, this and that. Antes de você verbalizar que você quer dinheiro, o seu ser já sabe que você está precisando daquilo. O desejo já está lá antes de ser transformado em qualquer língua. E o universo, Deus, a natureza, o que quer que seja que a gente dê, qualquer que seja o nome que a gente atribua a isto maior que existe, essa realidade maior já sabe que a gente precisa daquilo e ela vai providenciar para que aquilo nos seja suprido. Então, Cis, boa noite, não?